E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa parte 2 da origem dos seres vivos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Bom, então dando sequência no que nós vimos na semana passada, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, disse que hoje nós iremos ver a origem dos primeiros seres vivos, criacionismo, origem extraterrestre, Big Bang e origem por evolução química, né? Tranquilo. Então, assim, vou falar rapidinho aqui, antes da gente iniciar, do criacionismo. Criacionismo é a origem da Bíblia, né? Lá em Gênesis, o início da Bíblia, então mostra que Deus criou tudo e tudo mais. Então, essa é a teoria do criacionismo, né? Tudo criado por um ser superior, tá? Ou seja, criado por Deus. Nós estamos estudando biologia, ciência, então nós precisamos conhecer as outras formas também. Qual que você vai acreditar é com você. Porém, numa prova vai cair a parte científica, tá? No Enem, nas minhas provas, enfim, tudo vai ser a parte científica que você tem que conhecer, independente se você acredita ou não. Entendido? Então, vamos lá. Primeiro aqui é o que faz de o planeta ter vida, né? Então, nós sabemos que o nosso planeta, no sistema solar ao qual nós vivemos, por enquanto, é o único que tem vida. Mas o que faz esse nosso planeta ter vida, né? O que permite ter vida nele? Então, essas são essas características que permitem a vida no planeta. Tem que ter distância do Sol adequada. Então, nós somos o quarto planeta distante do Sol, numa distância perfeita em que não fica muito quente e nem muito gelado. Fica na temperatura ideal. Tem que ter atmosfera. Então, a nossa atmosfera ela é por conta dos gases que nós temos presos dentro do nosso planeta, que ficam presos exatamente por conta da gravidade, que é exercida pelo nosso núcleo terrestre. Então, com esse núcleo, nós conseguimos manter a gravidade do planeta, tá? E aí, se você tiver uma curiosidade de saber como é que funciona o núcleo do nosso planeta, assiste o filme chamado O Núcleo, que tem no Netflix. Quem tem assinatura Netflix pode assistir esse filme, né, que se chama O Núcleo. Ele mostra, né, teve um terremoto grande que acabou parando o núcleo da Terra e a gente vê a atmosfera se deteriorando, enfim, um monte de coisa acontecendo, né? Então a gravidade ela é exercida exatamente por conta do núcleo. O núcleo parou de funcionar, a gente não tem mais atmosfera e tudo pode mudar. Então esse filme ele traz isso, né? Então uma recomendação de um filme aí já para vocês, assista o filme O Núcleo, né? Tem na Netflix. Quem tem assinatura pode assistir. E quem não tem, mas tem internet, aí pode fazer os torrents da vida, né? Então, continuando, tem que ter atmosfera, tem que ter temperatura. Então nós temos atmosfera, com as atmosferas hoje em dia, né? Ou seja, alguns bilhões, alguns milhões de anos atrás nós conseguimos ter uma temperatura adequada. Água na forma líquida e aparecimento aí e manutenção da vida. Lembrando, essa água líquida ela não nasceu no nosso planeta. Essa água ela veio com os meteoros que atingiram a Terra e aqui, né, os meteoros carregados de gelo atingiu a Terra e aqui ela derreteu porque a nossa Terra primitiva era muito quente e trazendo essa água para o nosso planeta que foi resfriando ele ao passar dos anos, né? Bom, será que existe água nos outros planetas? Em Júpiter tem na forma de gelo, e em Vênus, né, sob a forma de vapor, e só que tem ácidos corrosivos, né? Se tem água, porque não tem vida nesse planeta? Que falta água no estado líquido. Então, em Vênus está em forma de vapor, e em Júpiter em forma de gelo. Por quê? Porque Júpiter está muito distante do planeta. Oh, Júpiter está muito distante do Sol e aí ele não consegue, aquela água fica congelada, né? A gente pode ir lá com um foguinho aquecer ele, acho que não seria viável, né? Levar fogo, enfim, aí precisa de oxigênio, ou seja, não é muito viável. O planeta mais próximo e que possibilitaria a vida por conta de atmosfera, de gravidade, distância do Sol, rotação, seria Marte, que estão tentando fazer várias
viagens e estudos para conseguir chegar até lá, para povoar ela e assim a gente conseguir ter vida lá, né? E falta esse negócio da água, né? Descobrirem a possibilidade de água lá também, tá? Ok. E assim, então, a gente chega nas origens da vida da ciência. Primeiro foi o criacionismo, é o que está escrito na Bíblia, né? Você que é cristão, você já foi para catequese ou para a escola dominical, aprendeu alguma coisa já referente a isso na sua igreja correspondente. E aqui nós vamos então, panspermia e evolução química, tá? Ó, panspermia e evolução química. Então a queda definitiva da teoria da geração espontânea levou a uma nova questão: como surgiram os seres vivos na Terra? Então a ciência admite duas hipóteses: panspermia e evolução química. Aí agora vem a loucura da galera que gosta de extraterrestres, né? Que é fascinada por vida fora do planeta. Tá aqui. Então a primeira é a teoria das teorias modernas sobre a origem da vida. Então nós temos a panspermia. A vida na Terra teve origem a partir de compostos precursores da vida, provenientes de outros locais do cosmos. Ou seja, essa vida veio de outro lugar. Então, como que ela chegou aqui? Junto com a água. Lembra que eu falei para vocês que a água do nosso planeta, ela surgiu junto com os meteoros. Mas ela veio com os meteoros para dentro da Terra e aqui ela, né, derreteu aquele gelo e foi resfriando o planeta. Então, a vida, o primeiro indício de vida veio com esses meteoros para a nossa Terra. Por isso essa teoria da panspermia, que é origem extraterrestre, né? Então, de acordo com a panspermia, os seres vivos se originaram em outros planetas ou corpos celestes, ou seja, em algum outro planeta do universo, tá? Aí você pode estar se perguntando aí, então quer dizer que existe vida em outro planeta? Eu não posso dizer com certeza que sim e nem que não, mas fica a dúvida. Imagina, cada estrelinha que você vê no céu, quando o céu está à noite, você vê aquele monte de estrela, cada estrela dessa é um sol, igual o nosso, ou maior ou menor, seja, um sol, né, parecido com o nosso. E em volta desse sol vai ter um sistema solar em volta. Ou seja, olha a quantidade de estrelas que tem no céu, cara, não dá para contar. Óbvio que algumas dessas estão tão distantes que já morreram, né? Tipo, às vezes, não sei se vocês já viram estrela cadente, quando ocorre aquela explosão e aquele risco da... Ou seja, ali é o brilho da estrela morrendo. Só que já aconteceu assim há muitos, muitos anos atrás. Então, normalmente a gente vê que a imagem vê 200, 300, 400 anos, às vezes 2000 anos atrás, uma estrela que a gente vê, né? Ou seja, cada uma dessas é um sol diferente. Cara, sei lá, é difícil imaginar que em nenhum lugar desse vai ter algum outro planeta com capacidade de ter vida. É difícil de imaginar que isso não seja possível, tá? Difícil de imaginar. Só que é difícil de imaginar que eles vieram aqui, faz visita e não se expõem, não acontece nada. Isso aí eu fico meio incrédulo, né? Mas que exista vida é possível, tá? E essa vida ela veio junto com os meteoros aqui para a Terra, tá? Então eles teriam sido trazidos para a Terra como esporos ou outras formas de resistência aderidos a meteoritos que caíram e continuam a cair no nosso planeta, né? A gente continua tendo aí meteoros e meteoritos caindo no nosso planeta. Então a panspermia ela não é muito esclarecedora, pois se a vida não se formou na Terra, mas em outro planeta, como foi que ela surgiu a vida lá naquele planeta? Aí é outra loucura, é outra viagem psicodélica, né? Algum dia talvez nós tenhamos essas respostas. Então, embora ainda não tenhamos as respostas para essa pergunta, né, estudos recentes têm mostrado a presença de compostos orgânicos, especialmente aminoácidos, que são os blocos construtores de proteínas em meteoritos e cometas. Nos meteoros ou cometas que caíram, ou que eles conseguiram estudar fora do nosso planeta, eles encontraram a presença de aminoácidos, que são blocos que vão construir as proteínas. Então, em um meteorito que caiu lá na Austrália em 1969, por exemplo, verificou-se uma boa quantidade de aminoácidos.
E em 2009 foi constatada a presença de moléculas de um tipo de aminoácido na cauda de um cometa. Então, reforça a teoria da panspermia, né, esses achados aí em meteoritos e meteoros, em cometas, da vida vindo de fora do nosso planeta, sendo trazida para cá junto com os meteoros. Tá, então como surgiu tudo isso? Tudo isso surge através do Big Bang. Então, o Big Bang foi quem deu origem à expansão do universo a partir do seu estado inicial de alta compressão. E aí, numa explosão repentina, o resultado foi uma violentíssima explosão que deu origem aos planetas, estrelas e etc. Né? Então, tudo surgiu aí com o Big Bang, a grande explosão, gerando então os fragmentos maiores com muita energia ou gases deram origem às estrelas, né, ao Sol. Fragmentos menores deram origem aos planetas. E a poeira deu origem aos meteoritos que ficam carregando tudo através do universo. E o universo ele é uma explosão, ou seja, está em constante expansão. Tá? Ele é uma explosão e está crescendo frequentemente. Então, essa grande explosão é o Big Bang. Segundo os cálculos dos pesquisadores, ocorreu há 14 bilhões de anos atrás. Esses tempos geológicos, gente, para nós, é algo que a gente não consegue imaginar. Por 14 bilhões de anos. Né? Um ser humano está vivendo em média aí 60, 70 anos de idade. Quando vai muito longe, chega ali nos 100, 110, 10 anos. Aí tu imagina 14 bilhões. É muito, muito, muito tempo. Né? E a expansão do universo é percebida até os dias de hoje, trazendo subsídios a favor dessa teoria, né? Após o Big Bang. E com a matéria proveniente dele, teriam surgido os nossos sistemas solar. Então, se a gente considerar que toda a matéria do universo deriva, né, de um só evento, Big Bang, pode-se esperar certa homogeneidade, né, na composição química dos corpos celestes, por meio de técnicas de datação. Estima-se que há cerca de 4,5 bilhões de anos a Terra ela já estivesse formada. Então imagina, toda aquela explosão, 14 bilhões de anos ocorreu a explosão, e há 4,5 bilhões, ou seja, 9,5 bilhões de anos depois da explosão. Olha o tempo, meu irmão, que foi surgir a Terra. Então nossa Terra é novinha, é algo novo, algo recente, assim, 4 bilhões de anos, é pouco tempo em relação ao tempo do universo, né, do Big Bang. Tá? Então essa é a teoria da panspermia, de que tudo veio de fora do nosso planeta. Aí eu acho que eu já tinha recomendado um filme também, é um filme da franquia de Alien, né, que agora eu me esqueci o nome do filme. Beleza, o nome do filme é Prometheus. Então, antes de você assistir, olha a classificação indicativa, ver se você está dentro da sua faixa etária, né? Então, o que é um filme? Ele tem umas partes bem loucas, mas a parte inicial, o início, né? Os primeiros segundos do filme mostra o extraterrestre chegando, né? Está na Terra, uma Terra que tinha nada, mas tinha água líquida, e aí ele se dissolve e cai nessa água, dando início à vida do nosso planeta. Né? Ou seja, corroborando aí com a teoria da panspermia. Beleza? A outra teoria é a teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular, que foi proposta lá inicialmente, né, pelo biólogo inglês Thomas e reforçada na década de 20 pelo físico John Burton e pelo químico Oparin. Tá? Esses caras aí. Então, o Oparin ele lançou os alicerces da hipótese heterotrófica quando afirmou em 1924 que os seres vivos se originam espontaneamente, né, em local em uma lenta e gradual transformação.
beleza? Então isso, ó, os gases da atmosfera, aí aqueles se organizaram, se juntaram e aí foi dando origem à vida. E aí o primeiro indício de vida que nós temos nessa evolução química são os coacervados. Coacervados é uma partícula de proteína junto com moléculas de água. Então, moléculas de água, partículas de proteína. Então, a camada de água em volta da proteína, junta proteínas com água em volta e gera esse primeiro indício de vida aqui chamado de coacervados. Óbvio que isso foi uma combinação de fatores, combinação de atmosfera, combinação de gases, combinação de água com subsídios, com nutrientes do solo, que era tipo uma sopa, uma meleca, né? Tudo isso foi permitindo aí a união dessas moléculas, a junção espontânea delas até surgir a vida, tá? Então a vida é o resultado de um processo em que as substâncias inorgânicas elas deram origem a substâncias orgânicas simples. Aí vocês podem estar pensando, mas está voltando para a teoria da geração espontânea? Não. Na teoria da geração espontânea, isso aconteceria hoje normalmente. Uma pedra, puf, um bicho. Aqui não. Aqui são milhares de anos daquela água, com raios, com eletricidade, com calor, com chuva, com o movimento da terra, com toda aquela loucura. E eles foram se aglomerando, se juntando até uma hora que gerou. Até uma hora que a junção de várias moléculas, vários elementos químicos, começou a dar origem a um ser primitivo bem simples. E dele foi evoluindo, evoluindo até chegar aos seres mais complexos, né? E esses seres mais simples são os coacervados, que são aglomerados de proteína, que se formam espontaneamente em soluções aquosas, né? Então, aqui como é que eles se formam? Então, você tem a camada de ar, você tem a película de proteína, partícula de proteína, que se junta com a água, partículas de água, e aí gera, né, em volta da proteína vai ter uma camada de água, e a junção, né, um coacervado complexo, são várias proteínas circundadas por água. E aí dá origem aos coacervados, né? Mais ou menos isso daqui, ó, um coacervado, proteína e uma membrana de coacervado formado por moléculas de água, tá? Então isso aqui seria o pontapé inicial da vida no nosso planeta através da teoria da evolução química, né? Elementos químicos, toda aquela situação gera esses seres aqui. Quem que deu início a isso? Esses estudos foi o experimento de Miller, né, que simulou as condições da Terra primitiva e comprovou a hipótese de Oparin. Então obteve aminoácidos, que foi a alanina, a glicina e outras moléculas orgânicas simples através desse experimento. Primeiro, como é que era a Terra primitiva? Então, as condições da Terra primitiva eram temperatura altíssima, ou seja, fusão de rochas, era um planeta de lava, rocha derretida, né, vulcões e o negócio pegando fogo sem precedente. Bombardeamento de asteroides, ou seja, toda hora tinha asteroide caindo na Terra. Ainda não tinha uma atmosfera forte o bastante para impedir a entrada ou expelir esses meteoros. Bom, porque eles trouxeram a água para o nosso planeta. Né? Mais calor e massa na Terra, descobertas recentes sugerem que água e carbono também chegaram assim, junto com os meteoros. Então a água e o carbono, que é a molécula primordial da vida, que é o carbono, e tem que estar dentro da água, né, que é o nosso caso, vieram junto com os asteroides e caíram na Terra com esse período. Óbvio, uma queda de um meteoro, de um asteroide aqui é explosão, mais calor, mais dano, mais tormenta naquela região. Depois de inúmeros, né, meteoros, asteroides caindo na Terra, as tempestades, ou seja, trouxe a água evapora, vai para a atmosfera, para a parte superior da Terra, gerando a atmosfera com os gases e fica gerando aquela chuva, né? Então, tempestades torrenciais, dezenas de milhões de anos chovendo, dezenas de milhões de anos chovendo, né? Fazendo essa tempestade, esse ciclo da água
no planeta para conseguir fazer o resfriamento, acúmulo de água líquida na crosta, formando os oceanos primitivos. Então essas eram as condições da Terra primitiva. Esses oceanos primitivos, os cientistas chamam de sopa nutritiva, porque é uma concentração de muitos elementos químicos, muitos minerais, água, fora as tempestades que ainda ocorriam, que é os distúrbios elétricos, né? Que é os raios e tudo mais ainda acontecendo no planeta. E o Miller foi lá, pegou tudo isso e transformou nesse experimento aqui. Então ele tem água quente, né, água fervente, acúmulo de moléculas orgânicas ocorreu aqui. Você tem a tempestade acontecendo aqui, né, a troca de água quente e água fria para poder gerar condensação nesse tubo e vapor de água para estimular as tempestades. E aí ele colocou os eletrodos para simular os raios. Ou seja, esse experimento deu, né, a entender como era a Terra primitiva e mostrou como foi que essas partículas, esses coacervados foram sendo gerados com o tempo. Então aqui é uma foto de Miller mostrando, né, o experimento dele e o que levou a provar a teoria, né, da evolução química, mostrar os experimentos provando que a evolução aí dos seres vivos no planeta por conta dessa origem aí, tá? E aí nós passamos para os seres vivos em si. Então nós temos aí a hipótese heterótrofa. Então moléculas orgânicas acumuladas em fontes de alimento eram simples e incapazes de produzir o próprio alimento. Então o processo heterótrofo mais simples seria a fermentação. Então os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos. Então como existia alimento, como existia o alimento nos mares, os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Só quando essas proteínas começaram a acabar é que surgiram, né, ao acaso, os seres autótrofos, que a partir deles foi liberado o oxigênio na atmosfera, né? E o que será que aconteceu? Então nós tínhamos o oxigênio. Este oxigênio acabou se transformando no ozônio, e este ozônio é o que está lá fora do planeta para reter a radiação solar. Para quê? Para impedir que as moléculas fossem destruídas aqui no nosso planeta, né? Porque o Sol, ele é muito forte e ele poderia degradar, acabar com os primeiros seres vivos surgindo ali. Então, o que permitiu com o oxigênio, né? Os seres marinhos colonizarem e evoluírem em ambiente terrestre devido à proteção da camada de ozônio. Então, a água do mar ajudava a proteger esses primeiros seres vivos. Já quando o ozônio surgiu, eles podiam sair sem serem derretidos, né? Sem serem queimados pelo sol. Então, veja que o ozônio, né, se forma a partir do oxigênio, né? Porque a camada de ozônio filtra os raios UV. Logo, não destroem as células, permitindo assim a origem da vida e a saída dessa vida de dentro dos oceanos para a terra firme. Aí depois é que chega os seres autótrofos. Então não haveria moléculas orgânicas suficientes para a multiplicação dos seres. Eles seriam quimiolito-autotróficos, ou seja, fazendo reações químicas com os compostos orgânicos, como ferro e enxofre. Isso ocorreu a descoberta das arqueias, as primeiras bactérias. Elas usavam gás sulfítrico para se alimentarem, produzir o seu próprio alimento e se manterem vivas nesse ambiente, né, inicial da vida. E aí, depois disso tudo, é que vai surgir a fotossíntese. Então, no início, os compostos eram gás carbônico, eram CO2 e H2S. Depois foram substituídos por água. E no início, apenas a radiação UV quebrava a água. Então, como é que foi a oxigenação do planeta? Então, aqui você tem 4 bilhões de anos atrás. Você tem aqui a pneumatófila primitiva, a atmosfera primitiva. A atmosfera é semelhante ao planeta de Marte, de 3,1 a 1,6 bilhões de anos atrás. E em 2,7 bilhões de anos atrás aqui inicia a fotossíntese. Então aqui que inicia a fotossíntese, aqui começa a crescer a quantidade de oxigênio de acordo com o tempo, tá?
Aqui nós temos o anteparo do ozônio, ou seja, quando o ozônio começa a cobrir o planeta, impedindo a entrada mais forte da radiação solar, impedindo a morte de várias células, permitindo que elas se proliferassem no planeta. E aqui nós temos as primeiras células eucarionte, tá? E até chegar aos dias de hoje, onde nós temos uma grande quantidade de oxigênio. Então ele começou a subir bastante aqui, né, a partir de 1 bilhão de anos atrás, iniciou-se, né, fortemente o aumento de oxigênio na nossa atmosfera, ou seja, a partir daí tivemos uma proliferação dos seres vivos no planeta, permitindo a oxigenação do planeta, melhorando a vida dos seres vivos e permitindo a evolução deles ao longo dos anos. E aí nós temos a evolução, né, e diversificação da vida. Então, a origem da célula eucarionte, lembrando, célula procarionte, que é esses primeiros seres aqui, seres autótrofos, eles não possuem núcleo na célula. Eles são seres sem núcleo, sem a membrana carioteca em volta do núcleo. Diferente dos primeiros seres eucariontes. Os primeiros seres deviam ser muito simples, semelhante à arca e às bactérias. Tá? Então essas bactérias aqui, elas são seres procariontes, ou seja, não tem núcleo na célula. Já os seres eucariontes, estes sim vão possuir um núcleo, que é nesse caso aqui nós temos a carioteca e o núcleo. Então, os compartimentos manual das células eucariota, né, ou seja, seres eucariontes, surgiu por invaginação da membrana plasmática. Então, você tinha esse serzinho aqui, ó, tipo uma espécie de bactéria. Conforme essa membrana de fora foi fazendo invaginações, ou seja, dobraduras entre ela, uma dessas membranas conseguiu envolver esse material genético e ela prevaleceu sobre as outras. E aí deu-se origem aos seres eucariontes, né, com membrana nuclear. Essa membrana nuclear protege o material genético, permitindo que o ser vivo tenha menos erros na duplicação do seu DNA, ou também que ele seja atingido aí por alguma coisa química, ou radiação solar, ou algo físico, permitindo que ele tenha um material genético mais conservado por mais tempo. Então, aumenta a superfície de contato da célula com o ambiente, facilitando as trocas de substâncias. Tá? E aí, a hipótese da endossimbiose. Beleza, surgiu o conservado, surgiram as primeiras bactérias, as arqueobactérias no caso, seres procariontes, mas para surgir os seres eucariontes evoluídos de hoje, primeiro aqueles seres eucariontes primitivos, posteriormente eles não tinham um negocinho chamado mitocôndria e os cloroplastos. Agora, qual a importância desses dois? As mitocôndrias são responsáveis pela respiração solar, produção de energia da célula. E os cloroplastos permitem a fotossíntese, né? Permite que os seres façam fotossíntese, liberando oxigênio na atmosfera. Aí a ideia é que esses dois indivíduos, mitocôndria e cloroplastos, eles surgiram separados da célula. Ou surgiu a célula, depois surgiu mitocôndria e depois surgiu cloroplasto. São três indivíduos diferentes, célula, mitocôndria e cloroplasto. A célula precisa de respiração solar, precisa de armazenamento de energia, de uma usina de energia, que é o caso da mitocôndria. A célula vegetal precisa do cloroplasto para produzir fotossíntese, para produzir a clorofila, que permite que a célula faça fotossíntese. E aí o que eles fizeram? Se juntaram. A partir de então ocorreu um negócio chamado endossimbiose. Essa endossimbiose que ocorreu nesse período foi que permitiu a evolução da vida complexa que nós temos até hoje em dia. Então é graças a essa endossimbiose, em que a célula se associou à mitocôndria e se associou ao cloroplasto, que nós chegamos aos dias de hoje. Né? Então, quais as evidências? Nós temos uma dupla membrana. A mitocôndria, ela tem mitocôndria e o cloroplasto têm DNA próprio, né? Tanto que a gente fala de DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é o DNA que vem das nossas mães, porque o pai não consegue passar a mitocôndria para o filho, a mitocôndria só vem da mãe. É tanto que tem uma doença, que é daquele outro filme para vocês assistirem,
óleo de Lorenzo, né? Que é uma doença mitocondrial que atinge o sistema nervoso da criança. As mulheres carregam a doença, mas só os homens sofrem da doença, né? Então ela só atinge ela é passada pelo DNA mitocondrial. O nome da doença é adrenoleucodistrofia, tá? Então, quer entender melhor sobre isso, assista um filme Óleo de Lorenzo. Acho que já passei uns 3 filmes já, né? Foi. Eu me esqueci dos filmes. Dá uma voltada nos vídeos aí pra vocês verem. Então, assistam esse filme, que é bem interessante para vocês entenderem, né, essa passagem genética aí de mãe para filho, tá? E essa endossimbiose é que, graças a Deus, ocorreu para chegar até hoje. Aí se tu tem, cara, o que é esse negócio de endossimbiose? Ou seja, é um ser que precisa de uma casa e o outro ser, que é a casa, precisa daquele que vai dar algum suporte, algum superpoder, né? Então, para a célula, a mitocôndria vai dar respiração celular e a produção de energia, e o cloroplasto vai permitir que faça fotossíntese. Então, é como se fosse um superpoder. Ótimo. Outra recomendação de filme agora mais interessante, que é o Simbionte. É o Venom, simbionte, o Venom. Quem não assistiu, né? O Venom é um exemplo de endossimbiose. Então o Venom é um ser que não consegue viver na atmosfera do nosso planeta, para ele é prejudicial. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver. Mas ao mesmo tempo em que ele está dentro de alguém, onde ele se hospeda no corpo de alguém, ele dá superpoderes para essa pessoa. Então, para os dois isso é muito bom. Um vai ter superpoder, que vai servir de casa, e o outro vai ter a casa para ele morar tranquilamente, né? Se alimentar, viver ali de boa. Então, a endossimbiose é mais ou menos isso que acontece no filme do Venom, tá? Que foi o que aconteceu com a mitocôndria, cloroplasto e a célula, tá? Então, mais ou menos isso aqui que aconteceu, né? Você tinha lá a célula primitiva, né? Depois ela se evolui, né? Com as organelas celulares e tudo mais. E aí ela começa a endossimbiose aqui com a mitocôndria, que vai, a partir agora, dar energia para a célula, respiração celular. Depois a se juntar com o cloroplasto, gera as células vegetais, que dão origem às plantas, que consomem o gás carbônico, que é resultado de uma queima de combustível fóssil do planeta, e libera oxigênio para a gente respirar. Olha o benefício que isso traz para o planeta. E as que não se juntou com o cloroplasto virou células animais, dando origem a todos os animais do nosso planeta. Então essa é a importância da endossimbiose, né, na evolução dos seres vivos para nós hoje em dia. Né? Então aqui apresenta o DNA mitocondrial, no cloroplasto pode produzir própria proteína e se autoduplicar dentro da célula. Tá? São um indivíduo dentro de outro. Um indivíduo precisa de uma casa que vai dar um superpoder para ele, qual é o filme do Venom que eu falei para vocês. Tá? E aqui uma amostra, né, de como é a evolução dos grandes grupos de seres vivos, né, os 5 reinos que a gente conhece. Então aqui nós temos o reino Monera, reino das bactérias, reino protista, né, onde a gente trabalha todos os protozoários. Aí nós temos o reino dos fungos, das plantas e do reino dos animais. Tá? Esses 5 reinos serão melhores trabalhados no ano que vem, no segundo ano, para aqueles que conseguirem ser promovidos, né, conseguirem fazer suas atividades e passarem para a próxima fase, que é o ano que vem. Bom, aqui a gente encerra, né, o nosso capítulo 7, se não me engano, achei o capítulo 7, tá? O conteúdo do capítulo 7, como são 2 aulas semanais, vamos fazer uma atividadezinha, né? Então, fazer a atividade 1, 2, 3 e 4, lá nas páginas 164, 165, 166, depois fazer os testes nas páginas 166 e 167. Pode colocar somente a resposta. Depois que você fizer isso, tira a foto e envia para o Classroom. Ok? Recadinho importante, as notas de vocês de biologia já estão no site da Seduc. Tá? Eu acho que eu já expliquei como é que foi feita as notas do primeiro e do segundo bimestre, mas o primeiro foi o trabalho e as atividades, no segundo bimestre foi aquele simulado que nós tínhamos antes das férias,
e as atividades, ok? Então, quem fez as atividades, parabéns, você conseguiu atingir sua nota. Para quem não fez, comece a fazer do terceiro bimestre para se recuperar, para não ter problemas no final do ano. Entendido? Então, o que vai, coloquei uma para aula de hoje, né? Então, coloquei uma aula hoje. Primeiro vai sair o vídeo da aula e no tempo do segundo, né, no horário do segundo tempo, vai sair outra notificação para vocês do Classroom, né, com essa atividade, que é onde vocês vão fazer, tirar foto e colocar lá. Aí depois eu vou lá, pego quem fez e faço devolutivo. Então quem já fez as atividades anteriores recebeu uma devolutiva, a nota e já foi avaliado, né? Para a pessoa saber que já recebeu uma nota referente àquela atividade e que ela já foi registrada no diário. No caso já foi para o diário, já foi direto também lá para a nota referente a SEDUC lá. Tranquilo? Então pessoal, por hoje é isso aí. Agora vocês devem ter alguns, dependendo da hora que você começou a assistir, talvez você tenha alguns minutinhos aí para tomar água, fazer um xixizinho, voltar e já vai ter a notificação aí da atividade para você iniciar a fazer, para depois você colocar lá, tirar fotos e postar lá para poder ser avaliado. Ok? E por hoje é só. Fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.